É bom ver todos aqui. Eu acho que, sendo assim, nós não vemos alguns há algum tempo até, e bastante gente, vamos fazer café da manhã todo domingo. Ainda assim faltaram algumas pessoas, né? Talvez a gente fazendo também almoço todo domingo resolve, né? Com certeza a gente vai mudar de vida. Bom, pelo menos a gente vai ficar maior, pelo menos isso, né? É o tema da mensagem também, mudança de vida. A Teca me passou uma mensagem, acho que foi na sexta-feira, não lembro bem. Será que dá para dar uma carona para o epitáfio? Eu falei, epitáfio? É estranho, né? É uma pedra, a gente vai levar uma pedra dentro do carro, escrito alguma coisa? Era para o epitáfio, é claro, né? Mas o corretor dela saiu epitáfio. É interessante que eu vou falar um pouquinho sobre isso também, sobre o epitáfio. Não sobre o nosso epitáfio, mas sobre o epitáfio. Eu não sei se você já pensou no seu obituário, ou até no seu epitáfio. Não sei se você já pensou nisso. Tem até uma música que tem esse tema, epitáfio, que ele fala sobre que ele deveria ter aproveitado a vida melhor. Talvez não seja o nosso caso. Talvez nós devemos realmente fazer uma das coisas na vida que talvez ainda falte, espero que não. Mas, você sabe o que é um obituário? Geralmente sai no jornal, ou uma notícia, um obituário. Do óbito, relevante, né, a pessoa que faleceu, e falando alguma coisa sobre aquela pessoa que faleceu. Nem sempre a gente tem coisas boas para falar sobre todo mundo, né? E às vezes a gente até força. Eu lembro que na Vila Maria, quando eu fui trabalhar lá, a primeira mensagem que me convidaram para fazer nem foi no domingo, foi no dia de semana. Era o velório de uma pessoa que tinha sido da igreja e já não era mais. E foi uma mensagem muito difícil para fazer. O que eu ia falar sobre isso? Era uma senhora que teve muitas oportunidades, fez parte da igreja e tinha uma família grande, também fazia parte da igreja. Basicamente todos saíram, ficou uma filha e o marido, e eu tinha que falar alguma coisa. Eu falei um pouco sobre a vida em si, né, sobre o privilégio de ser mãe, como ela foi, de uns 8 filhos aproximadamente. E depois comecei a falar com a família sobre a morte, que era uma mensagem de Deus sobre a vida. A morte é uma mensagem sobre a vida. E nós escrevemos pequenas mensagens no epitáfio, ou mesmo no obituário também, nós escrevemos, tentando dar algum sentido para a vida, principalmente daquele que morre às vezes até sem esperança, que não seja o nosso caso. Geralmente é feito numa pedra. Essa pedra, por que na pedra? Provavelmente porque para durar mais, né? Parece que a pedra, o concreto, é algo que possa durar mais, mas realmente a gente sabe que não é sempre assim. E nós colocamos mensagens como aqui repousa. Será? Será que a pessoa que morre repousa mesmo? Jesus conta uma história, não é uma parábola exatamente, mas é uma história de 2 homens que morreram. Eles tinham vidas diferentes, mas a morte iguala a todo mundo, ricos e pobres. E eles não ficaram necessariamente inconscientes e descansando. Eles tinham consciência e eles sabiam qual era a condição que eles estavam. Principalmente o rico, que até fez pedidos para Deus mesmo depois da morte. Ele queria mudar a vida dele naquele momento. Na verdade não tinha morrido aparentemente, né? Que era a vida dele ainda. A verdadeira vida nem começou. A gente não está vivendo a verdadeira vida. E ele queria mudar até a vida dos irmãos dele, mas era tarde demais. Por isso aqui repousa, nem sempre cabe, né? Eu quero apresentar para vocês Alfred. Ele foi conhecido como o mercador da morte. Em 1888, Ludwig, o irmão dele, ele morreu. Ele estava visitando Cannes e por acaso todo mundo morre, ele morreu. Um jornal noticiou esse fato, só que errou. Em vez de noticiar a morte do irmão de Alfred, noticiou a morte de Alfred. E o título da morte dele era ruim, era exatamente esse, o mercador da morte. Esse era como era conhecido ele. Ele era um inventor, e um pouco do artigo falou: Dr. Alfred, que ficou rico encontrando mais meios de matar mais pessoas de forma mais rápida, morreu ontem. Esse era o obituário dele. Na verdade era para ser do irmão dele, mas saiu o obituário dele porque ele era um pouco mais famoso. E ele ficou pensando, aquilo incomodou ele muito, sobre o que significava aquilo, e era isso que ele estava deixando? Era assim que iam lembrar dele? Era.
Já estava escrito o obituário dele em vida. Por isso mesmo ele começou a pensar que ele queria mudar aquilo. Ele queria fazer uma mudança da sua vida. Talvez você, olhando agora para o nome dele, Nobel, ou Alfred Nobel, você já começa a pensar uma coisa diferente. Uma pessoa que conseguiu em vida mudar o seu obituário, mudar provavelmente o seu epitáfio. O que está escrito lá na pedra, eu não achei nenhuma imagem, nem do túmulo dele, nenhuma referência, mas se nós fôssemos fazer uma referência ao Alfred Nobel, nós faríamos uma referência diferente. O Mercador da Morte, ao invés de a gente falar o Mercador da Morte, a gente colocaria outra coisa. A gente não falaria sobre ele ficou rico matando pessoas, a gente falaria sobre outra coisa. Provavelmente isso, o prêmio mais importante da humanidade. Quem não gostaria de ganhar um Nobel da Paz, por exemplo? De matemática eu nunca vou conseguir. Provavelmente muita gente não vai conseguir. Poucas pessoas vão conseguir fazer isso realmente. Zaqueu era um desses homens que tinha já o seu obituário pronto. Todo mundo, provavelmente toda a população, poderia escrever facilmente o obituário de Zaqueu. Facilmente. E essa é um convite para a mudança. A mensagem de Zaqueu, a vida de Zaqueu, é um convite para a mudança. Nós estamos recebendo um convite em vida para mudar de vida de um homem que já morreu. Mas mudou o seu obituário, mudou o seu epitáfio. Zaqueu antes de Jesus, você se acompanhou a leitura, viu que ele era um homem rico, versículo 2 fala sobre isso, um homem rico. O principal dos publicanos, aquele homem público que arrecadava impostos, era o principal, quer dizer, o chefe da quadrilha, em outras palavras. Não mudou muito hoje, né? Quem cobra imposto tem a mesma conotação, né? Ainda hoje. Se você já teve, talvez, algum problema com a Receita Federal, você já deve ter escrito o obituário de quem te atendeu. Porque realmente é uma situação complicada, né? Que você passa por situações até de ser extorquido por um agente público. Ele era o chefe da quadrilha. Estava lá na coletoria, ele recebia e cobrava mais. Todo mundo sabia disso. Por isso mesmo não gostavam dele. Ele sendo baixinho, versículo 3, você pode ver, ele era baixinho. Ele sendo baixinho, todo mundo se aproveitou naquele momento. Ninguém podia descontar muito em Zaqueu, porque era um homem rico, poderoso. Mas quando ele queria ver Jesus, todo mundo, em vez de dar a passagem para o homem rico e poderoso, eles começaram a fechar a passagem. Eles começaram a ficar mais juntos e Zaqueu não conseguiu passar para ver Jesus. E ele sabia que Jesus estava passando e adiante, ele então correu para frente. Correu lá para frente, onde Jesus ia passar ainda. E subiu numa árvore grande, forte, frondosa, um sicômoro, uma árvore bem imponente, que ninguém podia impedi-lo, porque afinal Jesus ainda não passou lá na frente, ele ia passar lá na frente. E ele correu, ele era baixinho, mas ele tinha pernas. E ele foi na frente de todo mundo. Ele era o desafeto da população. Todo mundo, acho que já tinha alguma coisa, poderia escrever facilmente o obituário de Zaqueu. Quanto ele era ladrão, quanto ele era sovina, provavelmente, quanto ele era injusto, quanto ele era arrogante, tantas coisas, né? A passagem nem fala isso, mas é fácil a gente escrever o obituário de uma pessoa assim. Nós talvez temos o mesmo obituário escrito por muita gente. Talvez tem gente que não gosta de você e já escreveu o seu obituário e não vê a hora de se livrar de você, da sua presença. Um deles com certeza é Satanás. Não vê a hora de você morrer nos seus pecados, não vê a hora de você morrer perdido, porque ele já tem escrito sobre você e ele sabe exatamente quem é você, porque entre você e o pecado ele estava ali. Ele te tentou muitas vezes. Você, é claro, ajudou. Você convidou ele para a sua vida, assim como a fé convida Deus para as nossas vidas e faz a transformação. Os nossos desejos, que também é um tipo de crença, né? Também convida, nesse caso, Satanás. E Satanás quer que realmente que nós morramos. Ele nos odeia, não nós necessariamente, ele quer atingir a Deus. Mas ele nunca vai conseguir, ele não pode atingir a Deus. Então ele vai atingir os filhos de Deus. É o ponto fraco de Deus. Eu e você somos o ponto fraco de Deus. Deus nos ama tanto que faria qualquer coisa por nós. Pai, ele fez. Tudo que ele podia, ele fez. Por isso mesmo, Zaqueu encontrou este homem, queria ver este homem. Primeiro, talvez por causa da fama deste homem. Talvez queria ver algum milagre.
Mas ele não esperava que isso iria acontecer, o que aconteceu. Zaqueu, depois de Jesus, ele não conseguia ver Jesus, por isso ele se esforçou. Ninguém consegue ver Jesus sem esforço. Ainda hoje, mesmo que você já tenha visto Jesus uma vez, não é suficiente. A transformação da vida é constante, é gradativa, ela não acontece de uma vez. Gostaria eu que minha vida mudasse de uma vez por todas, mas é uma coisa gradativa. O arrependimento, por exemplo, é uma coisa gradativa, mudança de vida. Eu deixar de fazer aquele pecado costumaço que eu sempre repito, e chego na presença de Deus, eu tenho que ter cara de pau para chegar na presença de Deus, graças a Deus não estou sozinho, né? Estamos juntos nessa. Nos apresentamos na frente de Deus e repetimos os mesmos pecados, apresentamos para Ele os mesmos pecados, e Ele lava os nossos pés e nossas mãos, Ele nos lava a todos nós. Ele era um homem de atitude, isso nós não podemos negar. Talvez a atitude de se tornar um publicano, talvez a atitude também de ir na frente de todo mundo, de querer ver Jesus e mesmo não conseguindo, tomar uma atitude de... Pense nas roupas de Zaqueu agora. Era o melhor linho, provavelmente. As sandálias dele eram de marca da época. Ele tinha o melhor. Ele era rico, ele comprava o que ele quisesse. Qualquer coisa que ele pensasse, se ele pensasse, ele podia comprar. Ele tinha dinheiro suficiente. E as palavras dele, como nós já vimos antes, mostram que ele tinha dinheiro suficiente para gastar no que ele quisesse, no que ele pensasse. Essa atitude chamou a atenção de Jesus. Eu não sei, o texto não fala, mas talvez Jesus viu aquele homem pequenininho correndo lá na frente. Talvez todo mundo viu. Aquele homem baixinho correndo. Aquele homem bem vestido, sandálias novas, subindo na árvore. E uma árvore grande. Um baixinho, assim como uma pessoa alta, também chama atenção. É verdade, não é? Uma pessoa baixinha também chama atenção. Principalmente quando ele faz coisas fora do comum. E esse homem fez alguma coisa fora do comum. Ninguém esperava isso de Zaqueu. Provavelmente todo mundo esperava a atitude arrogante que ele tinha de sempre. Talvez ele pensasse que ele mereceria ver Jesus, porque ele é o principal dos publicanos. Mas não, ninguém deixou ele ver Jesus. Então ele foi na frente, ele tomou atitude. Quando nós tomarmos atitude também, provavelmente nós seremos notados por Jesus. Não sei se você lembra daqueles 4 amigos que levaram um paralítico para a frente de Jesus. E o texto diz, vendo-lhes a fé. E nesse momento aqui eu acho que aconteceu a mesma coisa. Jesus estava vendo a fé de Zaqueu. Era visível a fé de Zaqueu. Que ele queria ver Jesus. Que ele acreditava que Jesus era alguém importante. Alguém que talvez pudesse ajudá-lo até, quem sabe. Porque mais tarde a fé vem à tona. E quem fala isso? O próprio Jesus. Jesus vê a sua fé? Jesus vê a sua fé? A fé que você tem? Precisa de um grão de mostarda. E quem não tem um grão de mostarda? Só o que precisa. Se você tiver este tamanho de fé, de um grão de mostarda, é isso que Jesus vê. Talvez ninguém vê. Talvez duvidem realmente de você ter fé. Mas se você tiver um grão de mostarda de fé, é o suficiente para Jesus olhar para você, para chamar a atenção de Jesus, é o suficiente. O presente de Zaqueu e o futuro de Zaqueu, nosso presente, nosso futuro também, entra em comparação. Jesus passando, você pode acompanhar na leitura ainda, Lucas capítulo 19, Jesus passando, versículo 5, chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Que bom que Deus fica na casa de pecadores. Que bom que Deus entra na casa de pecadores, porque Ele nunca teria entrado na minha casa, se não fosse isso, se não fosse essa exceção. E é exatamente isso que Ele procura, estes que Ele procura. Ele não veio procurar justos, Ele não veio procurar religiosos, Ele não veio procurar pessoas que não precisam de Deus. Ele veio procurar pessoas que precisam de Deus, como eu e você. Hoje, nós poderíamos ter muito mais gente, o dobro. Se talvez soubessem que nós vamos dar um café de graça, quem sabe? Talvez teríamos mais pessoas. Mas entre milhões ou bilhões de pessoas no mundo, Deus chamou você hoje, disse, eu quero entrar na sua vida hoje. Ele poderia querer entrar na vida de pessoas mais importantes, que moram em lugares mais nobres do que nós moramos.
mas Ele quer entrar na sua vida hoje. Ele chamou você hoje. Não é um acaso que nós viemos para a igreja num domingo. Não é um acaso, não existe um acaso. O Senhor é o Senhor dos acasos, das coincidências, ao que nós chamamos. Mas Ele olha você hoje. Eu acredito que Ele olha para nós agora. E Ele está dizendo: eu quero entrar na sua vida, eu quero entrar no seu coração, eu quero entrar na sua casa. Versículo 6, atitude, novamente. Desceu rapidamente. Zaqueu desceu rapidamente e recebeu Jesus. À pressa, provavelmente, recebendo Jesus, fazendo um banquete improvisado, talvez chamando a atenção dos seus empregados para serem mais rápidos. Mas ele recebeu Jesus com um banquete. E o que dizem? O que dizem de você? Talvez a mesma coisa que dizem aqui de Zaqueu. Talvez o dizem até de Jesus: não perdoa ninguém. Eu vi ontem uma frase: Deus perdoa, mas as pessoas não. Graças a Deus que Deus perdoa. E versículo 7, nós ouvimos o que dizem daqueles pecadores que Jesus come na casa deles. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Que novidade, como se Jesus não soubesse. Jesus quer entrar na sua vida, Ele sabe exatamente quem você é. É por isso que Ele quer entrar na sua vida. Porque às vezes outro já está tomando o lugar que não devia, que não é o lugar dele. O nosso coração não é lugar de ninguém mais que não seja Jesus. Jesus em primeiro lugar. E todas as demais coisas, todas as outras coisas, principalmente as coisas mais importantes, serão supridas se Jesus estiver em primeiro lugar nas nossas vidas. Não importa com o que dizem, vão falar de você e até de Jesus. Não importe, vá em frente, continue mostrando a sua fé, receba Jesus. Não importa como está a sua casa. Talvez você pense na sua casa agora. Como está a sua casa agora? Jesus poderia entrar na sua casa agora, do jeito que está? Espero que sim. Tem os dois extremos. Não, está bagunçada demais. Não, eu tenho muita coisa valiosa, não quero que ninguém entre. Os dois extremos. Já ouvi os dois extremos. O que será que conversaram? O que será que Zaqueu precisava ouvir? O que será que nós precisamos ouvir? O que você gostaria de ouvir de Jesus? Provavelmente não vai ser um epitáfio, como: eis um homem bom, que morreu, sem pecados. Espero que sim, mas provavelmente não é isso que nós ouvimos agora nas nossas vidas. Provavelmente Jesus exatamente sabe quem somos e fala para nós quem somos e o que nós precisamos fazer para mudar. O que conversaram? Nós não vemos a conversa dele, nós não vemos as palavras aqui, mas nós entendemos que eles conversaram alguma coisa muito importante. Eles conversaram sobre mudança de vida. E diz no versículo 8, Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor. Jesus não pediu aparentemente. Jesus talvez conversou sobre o assunto, sobre dinheiro, sobre ganância, sobre riqueza, sobre roubar, não sei. Mas ele tomou uma atitude: eu vou dar metade. Ninguém pediu. Ele tomou atitude: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Ele fez uma promessa voluntária, de coração. De coração. É entre você e Deus. O que você precisa fazer? Onde você precisa mudar? É entre você e Deus. Você sabe. Faça uma oração rápida agora mesmo. Fale entre você e Jesus. O que você promete para Ele? O que você prometeria se você pudesse falar com Ele agora? Estamos na igreja. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse Jesus, estarei lá. Esse é o momento de falar com Jesus. Esse é o momento de prometer alguma coisa que você tem que falar para Jesus. Mas tem que ser de coração. Ele não vai te forçar a fazer isso. Ele não vai estalar o dedo e sua vida vai mudar. É você que tem que fazer isso. A mudança é com você. E o resultado dessa conversa que você precisa ter com Jesus? O resultado eu espero que seja o mesmo. Veja lá no versículos 9 e 10. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Filho de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão, como a Bíblia mesmo diz lá em Hebreus, por exemplo, são os da fé, os que acreditam.
Esses são os verdadeiros filhos de Abraão. Se você tem um pouquinho de fé e deposita tudo em Jesus, o resultado vai ser incrível. Jesus diz: salvação. Se você quer também salvação, mude a sua vida falando com Jesus. O que você tem para falar? O que você precisa falar? O ideal, nós sabemos qual é o ideal. Nós e Jesus juntos, esse é o ideal. A realidade nem sempre corresponde ao ideal. A realidade muitas vezes é outra. A realidade muitas vezes é que nós mudamos a imagem e semelhança de Deus. Alfred Nobel mudou a sua história, mudou o seu epitáfio. Você sabia que ele foi o inventor da dinamite? Veja quanta gente ele matou e continua matando. E hoje ele continua roubando banco, né? Incrível, né? A invenção dele, o que levou, aonde levou. Mas ele falou: eu não quero morrer assim. Eu vou deixar toda a minha fortuna para pessoas que fazem o bem. Nobel da Paz, por exemplo. Incrível. Ele conseguiu mudar porque ele fez uma decisão. Ninguém pediu isso para ele. Mas quando ele viu o óbito dele escrito, quando ele viu o epitáfio dele escrito, ele mudou. Poderia estar escrito: inventor do prêmio Nobel, ou poderia estar escrito: o mercador da morte. Ele fez uma decisão. E nós agora sabemos o que está escrito realmente no epitáfio dele. Não sei o que está escrito na salvação dele. Isso eu não posso dizer, não posso arriscar. Mas nós conhecemos uma outra história, e essa história acabamos de ver: Zaqueu, o publicano rico, o ladrão. Provavelmente isso que poderia estar escrito: o mercador também de dinheiro, de corrupção, o chefe da quadrilha. Mas ele mudou de vida, ele tomou uma atitude, ele se levantou, ele prometeu. E os discípulos de Jesus? Jesus mandou 70 discípulos uma certa vez, isso em Lucas também capítulo 10. E esses 70 discípulos foram em nome de Jesus e fizeram tudo o que Jesus mandou eles fazerem. E eles voltaram tão alegres, mas exultando de alegria. E Jesus falou: olha, eu vi Satanás caindo do céu. Satanás não resistiu ao poder que eu dei para vocês. Mas não fiquem alegres por causa disso. Fiquem alegres, isso em Lucas capítulo 10, versículo 20, ele diz: se alegrem, não porque os espíritos submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. É o único motivo de alegria que a gente tem. Por maior poder que você tivesse de tocar numa pessoa e transformar a vida de uma pessoa, e você não tem esse poder. Ninguém tem hoje em dia, ninguém tem. Esse poder já foi dado uma vez para mostrar o valor e a importância e também a autoridade da palavra de Deus. E foi mostrado, não tem mais dúvida, a palavra de Deus é verdadeira, transforma as vidas. E eu estava lendo eu costumo ler mais do que o próprio texto da Bíblia. E até a Bíblia, eu peguei um Novo Testamento muito legal de ler, a letra um pouco maior, e diz uma coisa bem interessante aqui: a missão da Sociedade Bíblica diz o seguinte: promover a difusão da Bíblia e a sua mensagem como instrumento de transformação e desenvolvimento integral do ser humano. Esse é o poder da palavra de Deus. Essa é a missão deles, entenderam a missão: transformação. A palavra de Deus tem autoridade para isso, foi dada toda a autoridade já e mostrado que realmente vale a pena. Então, se nós temos algum motivo de alegria agora, não é porque poderes foram nos concedidos, e nós não temos realmente mais esses poderes, mas é porque os nossos nomes estão escritos lá nos céus. Isso é o motivo de exaltação. E o rico que quis mudar a sua história, manda Lázaro que molhe a ponta do dedo na água e coloque na minha língua: eu estou atormentado nessa chama. E Deus falou: não dá. Não dá. Você já fez a sua escolha na sua vida. É a mensagem para nós, a escolha da vida. Aquele outro rico, ele já não podia mudar mais a sua vida, porque ele morreu para essa vida aqui. E a escolha que nós fazemos entre vida e morte, isso espiritualmente e eternamente, é nessa vida. E ele então era uma pessoa tão boa que ele queria que os irmãos dele então tivessem chance. E ele fala: então mande Lázaro de volta, ressuscite Lázaro de volta. E mande ele para os meus irmãos, para que ele pregue para eles, para que eles não venham para esse lugar de tormento, porque estavam fazendo a mesma coisa que ele fez. E a mensagem do Senhor para ele foi: eles têm a palavra, ouçam a palavra. E a mensagem para nós é a mesma: a palavra transforma as nossas vidas.
Essa história de Zaqueu hoje é para transformar as nossas vidas. Ninguém mais. Nós poderíamos estar pensando agora, puxa, aquela pessoa podia estar aqui hoje. Mas a mensagem não é para ela. A mensagem é para você. É para mim. A transformação de vida ainda não acabou. Um dia vai acabar. Aí nenhum pecado mais vai nos tocar. Mas também nenhuma solução mais vai ser possível. Enquanto você tem vida, hoje é o dia. Amanhã, eu não posso garantir hoje. Quem dirá amanhã? Convença a Deus. Convença a Deus, escrever o seu nome lá nos céus. Só tem uma forma: arrependimento da sua parte, conversão da sua parte. Você está indo para o caminho. Que caminho você está indo? Para onde vai dar este caminho? Conversão. Mude de caminho. Arrependa-se como fez Zaqueu. Levante-se e faça a sua promessa que você tem que fazer entre você e Jesus. Talvez ninguém precisa ouvir, mas você precisa talvez confessar os seus pecados para Ele. Talvez você precise dizer em voz alta até para Ele, entre você e Jesus, e fazer a transformação da sua vida, a mudança de vida. Este é um convite que nós temos da parte da palavra de Deus. Que nós possamos ser abençoados pela palavra, para que nós, pela palavra, possamos também ser transformados. Que Deus nos abençoe.